Salmo 37, versículo 25. Eu quero saudar você que está de forma online, agora através do Facebook, daqui a pouco através do YouTube. Com a graça, com a paz, com a misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Nós estamos localizados à rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Será um prazer receber você aqui. Você e sua família vêm estar conosco. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano perfeito para cada uma vida aqui presente, para cada uma vida que está ao nosso alcance através das redes sociais. Sabemos, Pai, que o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos leva todos os dias a pastos verdejantes e água de descanso. Sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor nos fortalece, ainda que muitas das vezes possamos até achar que não, mas o Senhor nos fortalece. O Senhor nos levanta, e o Senhor nos coloca de pé, e o Senhor nos leva, Senhor Deus, a caminhar com paz, segurança e tranquilidade. Por tudo nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. E amém. Mesmo em tempos de crises, tempos de incerteza, que acontece com a vida de todos nós, seja na vida pessoal, seja na vida financeira, seja na vida secular, seja na política, seja onde for, nós passamos por tempos de crise. E eu sempre me lembro de uma vez eu ouvi assim: isso vai passar. Então, isso vai passar. Estou no deserto, isso vai passar. Se você for caminhar no deserto, você vai andar e uma hora aquele deserto vai acabar. Isso vai passar. A crise vai passar. O tempo difícil vai passar. A incerteza vai passar. Né? Por que tudo isso acontece? Porque a fidelidade de Deus permanece inabalável. Deus é fiel. Ele te guarda. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. A palavra de Deus diz que Ele nos guarda. Aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Mas tem gente que vive a vida inteira com medo do inimigo. Não, porque o diabo vai me pegar, porque o diabo... Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele te guarda, e o maligno não te toca, Ele te guarda e o maligno não te toca. A palavra de Deus diz que você tem o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, você não era nem nascido, você já não estava nem formado no ventre da tua mãe, e o Senhor já te conhecia, e o Senhor já te guardava, e o Senhor já te levava todos os dias a pastos verdejantes. Mas o dia a dia, o corre-corre, as vicissitudes do mundo, as complicações que a vida apresenta, muitas das vezes nos desestabiliza. E se você não estiver firmado na rocha, que é Jesus, você se abala, você enfraquece, você desiste. Os impactos vêm, mas você tem que estar firme. Você tem que saber que o Senhor é Deus. E Ele te guarda. Isso é uma coisa que não pode sair nunca do seu coração. Você tem que entender isso. Mas pastor, tem dia que eu choro, parece que eu não vou aguentar. E você está pensando que tem dia que eu não choro?
Você acha que eu não tenho um reservatório de lágrimas e de vez em quando eu preciso derramar ele um pouquinho? Também choro. Mas o que me fortalece é saber que eu sirvo a um Deus fiel. É saber que Ele está comigo ali todo instante. Mesmo quando eu estou dormindo. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vai chegar. A alegria vai vir pela manhã. Aí às vezes as pessoas pensam, então eu vou dormir, amanhã eu vou acordar. Essa noite é os problemas, as situações que surgem. E às vezes essas noites se tornam longas, mas ela vai passar. Ela vai passar. Eu quero ainda ousar a dizer que os nossos dias de alegria serão muito maiores do que os nossos dias de tristeza. Então, amados, nós temos uma experiência tremenda, que é o do rei Davi. O rei Davi, ele nos assegura que o justo nunca é desamparado. E nós vamos olhar a vida do rei Davi, teve lá os seus problemas, teve lá, mas Deus sempre esteve com o rei Davi. Porque ele era filho, você também é filho, você também é filha. Então o justo nunca é desamparado. Mesmo quando as nossas forças acabam, a nossa estrutura falha, Deus continua sustentando seus filhos e provendo com fidelidade para o justo e para a sua descendência. Ainda tem esse detalhe, porque o versículo 25, ele diz o quê? Fui moço, já fui moço, né? Agora sou velho. A idade vai chegando, você vai se tornando mais experiente, e essa experiência tem que te fortalecer cada vez mais no Senhor, né? Mas aí ele diz também, nunca vi, porém jamais vi o justo desamparado. E aí ele faz uma promessa, nem a sua descendência mendigar o pão. Lá no Salmo 36, versículo 18 e versículo 19, diz assim, gente, eu acho que eu anotei alguma coisa errada de novo. Eu anotei errado, porque é 33, 18 e 19. 33. Diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quem teme ao Senhor, diga amém. Amém. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre os que esperam na sua misericórdia. Versículo 19. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Pastor, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tudo que a gente ouve aí, pastor, o café está caro. Pastor, está tudo muito caro. A gente vai no mercado hoje, mas você está desamparado? O Senhor não te desampara. Está passando fome? Não. Deus te guarda. O povo estava lá no deserto 40 anos. Faltou comida? Faltou água? Eu sempre falo, quando quiseram comer um churrasco, o Senhor mandou cordonizes. Deus guarda os seus filhos. Você é filho de Deus, você crê nisso? Você é filho de Deus. Então Ele te guarda. Eu já falei, a nossa caminhada por aqui é uma passagem. A palavra mesmo diz isso. Nós estamos como uma nuvem. Uma hora estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. Mas uma coisa é certa, a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é o céu. O Senhor está passando aqui conosco. Ele nos dá a mão todo dia e vamos, filho, vamos, filha, vamos caminhar mais uma vez. Então, a fidelidade de Deus, ela é constante. E nós vimos no Salmo acima que o justo pode até enfrentar provações,
Você não está livre de provações. Você não está livre de problemas. Nós vivemos no mundo. O sol nasce para justo e para injusto. Nós estamos aqui, o sol está aí. Nós estamos na casa do Pai. Mas tem outros que estão onde? Estão lá vivendo a vida. Outros estão chegando em casa agora, passaram a noite na farra, na bagunça. O sol nasce para justo e injusto. A única diferença é que o justo não é desamparado. O Senhor é com o justo, Ele acompanha o justo todo dia. É só nós olharmos para o testemunho de Davi, olharmos para o testemunho de Jó. Deus sustenta, Deus restaura, Deus conduz seus filhos com propósito. Os planos de Deus vão além do tempo. Não está aqui, mas esse versículo eu sempre repito, que é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os planos de Deus vão além do tempo. Lá no versículo 25 de Salmo 37, nós vemos aí ele dizendo, olha, eu fui moço, mas o tempo andou e agora sou velho. E nós temos aí pessoas com 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, mas que nunca foram desamparados. O Senhor está ali ao lado. O justo, ele nunca está só. Atente para isso, você nunca está só. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Então, nós sabemos a história de Jó. Jó era um homem rico, tinha muitas posses, tinha lá seus filhos, tinha os empregados. E certa manhã ele acorda e começa. Chega um empregado, morreu teus filhos, morreu teu gato, perdeu tudo. Chegou outro, morreu teus filhos, morreu. E assim foram 10 vezes. Perdeu tudo. Ele de homem rico, ele se tornou pobre. De pai de filhos, ele perdeu todos os filhos. Né? E aí no versículo, aí ele faz isso aqui, ele levanta, chora, rasga as suas vestes, chora. Quantas vezes nós já não choramos aí, muitas vezes tentamos até, oh meu Deus, rasgar a roupa aí. Né? Raspou a cabeça, lançou-se por terra, mas ele adorou. O tempo é de crise, mas ele está fazendo o quê? Ele está adorando. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. E aí no versículo 21 ele diz assim, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lá em Jó 42, ele entende aqui que ele não está sozinho. No versículo 20 e 21 de Jó número 1, ele entende que não está sozinho. Mas lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 1 e no versículo 2, né? Depois de passar por tudo isso, se coçar com um caco de telha, ser colocado para fora do arraial porque tinha lepra, eu ouvi da esposa dele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você está fazendo o que aí nessa vida? Ela não disse isso, eu estou só dando uma acrescentada. Aí diz assim, então, Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem plano para a tua vida. Deus tem plano para a minha vida. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado.
Deus não é filho do homem para que minta. Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele tem promessa para a tua vida, Ele vai cumprir. E aí no versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Mas nós sabemos que muitas das vezes esses amigos aqui chegaram perto dele e questionaram ele: você está em pecado, Jó? O que você fez de errado, Jó? Por que você está passando por isso, Jó? Então tem pessoas que vai chegar perto da gente e muita da gente vai vir com o dedo em riste para nos acusar. E aí, isso aí mexe com a nossa estrutura. Porque normalmente a pessoa fala assim: mas eu não fiz nada, eu não agi dessa forma, por que está acontecendo isso? Por que estão falando isso? E o que o Jó tinha feito? Quando você começa o capítulo 1, começa que é o Senhor dando testemunho: viste meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Acabou. Ele não tem nada de errado. Mas mesmo assim, e aí se nós olharmos para a nossa vida, será que a vida inteira até aqui, ou ainda hoje, podemos dizer que somos íntegros, retos, temente a Deus e nos desviamos do mal? Vamos filtrar aí as 4 aí. Mas na hora que vem as pancadas da vida, o que eu fiz para Deus? Para Ele me tratar assim? Normalmente a pergunta é: por que você se afastou de Deus? Precisamos aprender a valorizar a vida. Amados, nós precisamos aprender a valorizar a vida. Você imagina, Deus te deu vida. Você estava dormindo ontem, você foi dormir ontem, e você agora está aqui, você acordou, você tem um dia pela frente. Então nós precisamos aprender a valorizar a vida, não deixar que os problemas venham a nos abalar, venham a nos derrubar, porque está aí os ambulatórios lotados de pessoas tomando remédio para depressão, tomando remédio para ansiedade, pessoas com câncer causado por tristeza, causado por angústia, porque olha, quando você sente angústia, quando você sente raiva, quando você olha para a pessoa e fala: quem está sofrendo é você, quem está derrubando veneno na corrente sanguínea é você. Por isso que o Senhor nos ensina a perdoar. Jó perdoou aquela turma toda. Jó perdoou aquela turma toda. Ainda vou dizer mais, eu já vi pregação falando: poxa, está vendo a mulher de Jó? Não tem a mulher de Jó, aquela mulher sofreu quanto ele. Ela gerou durante 90 meses os 10 filhos. Ela criou, eles eram adultos. Então ela sofreu também. Ela tinha uma condição financeira boa e ela agora não tem nada. Aí poderia, se fosse no dia de hoje, na hora que o marido reerguesse a vida daquela mulher ali, essa eu vou botar para correr, porque na hora que eu estava lá no poço ela mandou eu morrer. Está fora. Não. Ele continua com ela. E ele tem mais filhos com ela. E a palavra de Deus diz que as suas filhas eram bonitas. Eram mais belas. Deus restaurou a sorte de Jó. Deus deu a ele tudo. Está aí o versículo 10 aí do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram, e todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ser 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também deu-lhes outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira, e aí vai.
Entendeu? E nós estamos reclamando, estamos chorando, estamos preocupados. Ai, o governo. Quem cuida é o Senhor. Quem cuida é o Senhor. Então, precisamos aprender a valorizar a vida. Salmo 37, versículo 7, versículo 6. Diz assim, versículo 7. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Muitas vezes ficamos irritados, chateados, aborrecidos. Está me fazendo mal e está crescendo, está me fazendo mal e está avançando. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Está prosperando porque está levando a cabo os maus desígnios. Né? E aí, versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então, você pode dizer assim, pastor, mas hoje eu vou comer feijão, arroz e ovo. Comida de rico. Aí, mas pastor, o vizinho lá, ele olha pra minha cara, ele debocha. Ele tem um carrão, aí tem não sei o quê, estava sentado lá fazendo um churrasco. Mas como está a tua vida com Deus? Como está a vida dele? Deus tem promessa para a tua vida. O milagre vai acontecer. Você pode estar sentado à mesa lá, comendo seu feijão, arroz e ovo, e Deus agora vai enviar a provisão. E acontece um milagre na sua vida. Então, amados, nós precisamos entender isso. No versículo, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 19 versículo 21. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Não, estou lendo errado. Estou lendo o versículo 6. É 19, perdão, gente. Não acumuleis para Mateus 6, versículo 19. Isso. É que eu olhei de novo o 6 e fui ler o 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe o que acontece? Infelizmente, me desculpem essa palavra, não gosto dela, mas infelizmente, só procuramos a Deus quando o calo está doendo. Quando a situação aperta. Claro que existem exceções, eu creio que aqui dentro nós temos exceções. Mas tem pessoas que assim, quando o negócio está ruim, está difícil, entendeu? Quando o problema está, e muitas das vezes já não está nem batendo, já passou da porta. Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a situação se resolve. Vocês lembram lá aquela passagem? Eram 10. 9, ó, foram embora. Só um voltou para agradecer a cura. E é assim que acontece. Quando vem aí a minha situação melhora, Deus me prosperou, agora eu vou viver a vida. É hora de ir lá agradecer, é hora de ir lá testemunhar, é hora de ir lá mostrar, olha, Deus me guardou,
Deus me cuidou, Deus me levou, Deus me levantou. Eu estava lá morto em delito e pecado. Olha, eu estava lá em cima de uma cama de hospital. Olha, eu estava lá, muitas das vezes abria a minha geladeira, só tinha água para comer, só para beber, não tinha mais nada. Mas aí Deus foi lá, Deus me guardou, Deus me levantou, Deus me curou. Mas não, é na hora que Deus levanta, é na hora que Deus cura, é na hora que a geladeira enche, é na hora que o freezer transborda, é na hora que o carro novo chega, que nós esquecemos de Deus e vamos embora viver a vida. Eu tenho que viver, eu preciso viver a minha vida. Cuidado. Cuidado. Você lembra do filho pródigo? Papai, eu quero a minha parte da herança. Toma, meu filho, você quer, vai. Vai ao final dele na volta. Pai, me dá pelo menos um pouquinho dos farelos aí que o senhor dá para os porcos. Mas o pai recebeu ele de braços abertos, todo quebrado, todo arrebentado, gastou tudo, perdeu tudo. Como que nós queremos viver? Como você quer viver? Você quer viver uma vida tranquila? Ou você quer voltar quebrado? Prefere, e aí? Vai ser reconstruído. Claro, Deus é fiel. Você é filho. Ele vai restaurar a tua sorte. Mas, e o que você passou? Então, devemos fazer como Davi, Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, versículo 21. Davi tinha uma coisa boa no seu coração, né? Então diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Não fica assim, entendeu? Com a mão trancada. Abençoe. Quando você está abençoando, você está semeando. Quem semeia, colhe. Seja um abençoador. Mas não faça por interesse. Faça porque você é abençoador. Faça porque você é abençoador. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus tem promessas para seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus tem promessa para a tua vida. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus segundo o propósito dele. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. E essas promessas são claras. As promessas de Deus são claras para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. E elas são imutáveis. São imutáveis. Nós crescemos num regime, e graças a Deus hoje nós conhecemos a graça de Deus, mas nós crescemos num regime assim: olha, cuidado, hein? Se você fizer alguma coisa errada, Deus vai te castigar. Então nós crescemos sempre tendo aquele Deus mau. Deus é bom. Deus guarda os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. As promessas do Senhor são imutáveis. Mesmo quando os governos falham. E olha, quantas falhas nós já tivemos por aí por trás. Para trás. Nosso dinheiro, então, é prova disso. Era
mirréis, era cruzeiro, era cruzado, era novo cruzado, real, e vai por aí afora. Inflação, nem se fala. Deu-lhe uma melhorada, mas pastor, agora nós estamos vendo aí o negócio. Deus não abandonou a nossa nação. Deus tem promessa para o Brasil. Pode crer nisso. Deus tem promessa para o Brasil. O povo brasileiro muitas das vezes está passando por certas situações para poder dar valor a Deus, mas Ele tem promessa para essa nação. Governos falham, crises atingem as nações, mas Deus permanece fiel. Quando colocamos o Senhor como nosso bem maior, confiamos que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias, seja no deserto, seja na abundância, porque na abundância Deus também está cuidando de você. Você na abundância, você também tem que orar a Deus, tem que apresentar a Deus as suas petições. Ele envia socorro. Você está lá passando por situações difíceis, Ele envia socorro. Você está na abundância, muitas das vezes Ele vai te colocar nessa abundância para você ser o socorro para aquele que está lá passando por situação difícil. Eu conheço vários testemunhos de pessoas passando por situações difíceis e Deus enviou um anjo lá para socorrer. Ele envia socorro, Ele envia sustento, Ele envia livramento. Amados, tem 2 semanas, essa vou falar de novo. Estamos aqui com o carro hoje parado na porta, estamos entrando pela porta da igreja, pela lateral, porque já 2 vezes, sábado, domingo retrasado, eu saí com a família, fomos aqui perto, numa praia aqui perto. Quando eu cheguei em casa, o carro quebrou. Foi só eu chegar em casa, o carro quebrou, parou. Sexta-feira nós fomos ao Rio, fui lá, fiquei no Rio, fiquei na casa do filho, passamos o dia todo lá ontem, viemos embora já tarde. Quando cheguei aqui, o carro quebrou, está parado aqui, eu nem mexi, daqui a pouco é que eu vou ver o que aconteceu. Isso é livramento, amado, porque poderia quebrar lá no meio da estrada, e aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que arranjar um reboque, você vai ter que... É livramento, é Deus te guardando. É Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Minha sobrinha, eu achei interessante o dia que ela me contou isso, eu falei assim, é isso aí mesmo. Outro dia o apóstolo também deu um testemunho desse. Ela saiu de casa, tinha que ir para o centro do Rio, ela mora ali no Riachuelo, e chegou lá no Rio para estacionar, é terrível. E ela precisava de ir numa rua lá e não tinha vaga, ela falou, Senhor, a vaga do crente. Ela acabou de falar com Deus e lá o irmãozinho foi e tirou o carro para ir embora. Pastor, isso aí não é... Deus cuida de você no mínimo detalhe. Se Ele cuida da vaga do crente, se Ele cuida de trazer o carro até a porta de casa, Ele vai te desamparar na hora que você mais precisa. Pensa bem. Então, Ele envia socorro, Ele envia sustento, Ele envia livramento, preservando os seus é a mim e a você, com poder, provisão sobrenatural. Sobrenatural. Precisamos ter um coração voltado para Deus. Salmo 63. Salmo 63, versículo 1 ao versículo 6. Tenha o seu coração voltado para Deus. Quando você tem um coração voltado para Deus, vem as situações difíceis. Mas, sabe, você passa por ela, você avança, você vence. É só, vamos voltar lá em Davi. Davi um dia chegou diante do gigante e falou assim, quem é esse incircunciso filisteu aí que está vindo aí contra o povo? Mas antes ele deu, peraí, veio lá o urso, eu matei, veio lá o leão, eu matei. Ah, você acha que eu não vou enfrentar esse gigante? Isso aí para mim não é nada, eu vou matar ele também. E foi lá e venceu a batalha.
Os problemas vão surgindo na nossa vida e nós vamos avançando. Amanhã você vai dar testemunho do que você passou. Você vai ajudar alguém, porque alguém vai chegar perto de você destruído, arrebentado, abalado, passando pelo deserto, passando por situação difícil. Vai ser com você que ele vai vir se consolar e você vai poder dizer: olha, irmão, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Alguns anos atrás, eu fui pregar numa reunião de jovens e lá das tantas eu dei meu testemunho de vida. E quando acabou lá a pregação, o rapazinho estava chorando, eu fui até a ele. Eu não vou citar o nome dele, eu gravei esse nome, tem no meu coração até hoje. Espero que esteja vivo. E ele falou para mim assim: pastor, na época nem pastor eu era diácono, mas ele me chamou de pastor. Eu ia sair daqui e ia cometer uma besteira, eu ia matar uma pessoa, mas depois do testemunho que o senhor deu, eu vou levantar minha cabeça, porque Deus é comigo. Então os problemas, eu não sei o que você está passando, eu não sei por que você está vendo esse vídeo aí através do Facebook, através do YouTube, não sei por que você olhou e falou: vou ouvir esse pastor falar. Mas uma coisa eu sei, Deus está falando para você nessa manhã, ou na hora que você está assistindo, pode ser à tarde, pode ser à noite, eu não sei qual horário, mas Deus está falando para você que Ele é contigo. Levanta a tua cabeça. Você está andando de cabeça baixa por quê? Porque Deus não faz coisas horríveis, Ele faz coisas lindas e maravilhosas. Você é o homem mais bonito, você é a mulher mais bonita, você é a melhor pessoa desse mundo. Levanta a tua cabeça. Não deixa que os problemas venham a te abalar, mas ergue a tua cabeça e avança, porque vai brilhar a tua luz. Os teus dias de alegria serão muito maiores do que os teus dias de tristeza. E aí no Salmo 63, do versículo 1 ao 6, diz assim: somente em... ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Imagina, uma terra árida, aquela terra dura, exausta, já não produz mais nada, e sem água, piorou. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, sabe? Ele está ali naquela situação horrível, mas ele está louvando ao Senhor. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a tua vida esteja dificílima, ainda que as lágrimas estejam chegando a teus olhos, louve ao Senhor, glorifica o Senhor, porque Ele é o Deus da tua salvação. Precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Lá no Salmo 37, versículo 25, já lemos, vamos ler novamente. Diz assim, Salmo 37, versículo 25. Olha, amados, passei um momento na minha vida que muitas das vezes eu estava na estrada e os olhos embaçavam de lágrimas, de choro, por situações que estava passando, mas nunca fui desamparado. Crie comunhão com Deus. Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Versículo 22 ao versículo 24.
aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, levanta a tua cabeça, não fique prostrado. Você não vai ser atingido. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você imagina. Lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16, nós temos uma história que conhecemos. 17, do 8 ao 16, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva, ela não tem muita provisão. E ele chega lá, mas o Senhor não queria que ela desse comida para Elias, não. O Senhor queria abençoar a vida daquela mulher. Muita gente olha, tá vendo? O profeta foi lá, a mulher, e Deus enviou. Deus estava enviando o profeta para abençoar a vida daquela mulher. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, havia uma mulher apanhando lenha. Ele chamou e disse: traz-me a vasilha, a água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei o cavaco e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo, e vamos comer e vamos morrer. O profeta podia dizer o que para ela ali? Então vai com Deus. Vai lá, come, bebe e morre. Podia ou não podia? Podia. O coração dele, bom, poderia dizer isso para ela. Mas ele entendeu: eu não vim aqui comer o resto da comida da viúva. Deus tem um plano nessa história. Muitas das vezes Deus te manda a algum lugar, Deus tem um plano para você ali. Deus está te enviando ali para dar uma palavra de salvação. E aí a pessoa vai: eu não vou nada, vai que não é Deus. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Já começa por aí. A farinha só dava para ela e para o filho. E ele diz: faz para lá, papai, agora vai ser para 3. Quer dizer, o pouquinho que ela tinha, divide para 3. Um bolinho para mim, para você, e um para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí vem a promessa, gente. Recebe no teu coração nessa manhã. Recebe mudança de vida, recebe vitória na tua vida nessa manhã. Recebe essa palavra no teu coração, porque é profética para a tua vida. Aí diz aqui, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, a tristeza da tua vida vai embora, a alegria não vai mais acabar, você vai viver feliz. O azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Não foi só uma vez, foram muitos dias.
E aí no versículo 16 diz: da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem vezes que Deus te manda a um lugar para você dar uma palavra dele. Não fique com medo não, porque se foi Deus que mandou, vai cumprir. Se Deus disser para você vai e faz, vai e faz. Se Ele disser para você não vai, não vai. A fidelidade do justo ultrapassa a sua vida. Ela alcança futuras gerações. Nós vimos lá no versículo 25 de Salmo 37. Jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Entendeu? Nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós temos uma herança viva aí no Salmo 37, vamos lá novamente. Salmo 37, agora do versículo 25 ao 28. Não tenha medo, olha, não tenha medo, seja como criança, né? O bebezinho, ele se joga assim nos braços do pai, ele se lança. O pai diz, vem, né? O bebê se joga nos braços de Deus. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Salmo 37, do 25 ao 28, diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. A tua descendência, a minha descendência vai ser uma bênção. Pode até parecer que não. Você pode olhar e dizer, mas pastor, meus filhos estão tudo fora da igreja. O Senhor disse que teus filhos estão na igreja, são dele, vai voltar tudo. Ele tem promessa. Se é justo, você é justo, vai voltar tudo. Ele tem promessa, né? Versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência do ímpio, essa será exterminada. E aí? Aí você vai dizer, pastor, mas que é isso? Amados, de Deus não se zomba. Nós estamos vendo o mundo escarnecendo do Senhor. Você vê agora, a gente está com esse negócio aí de... Isso aí é uma afronta. Ah, eu não quero filho, agora tenho um bebê reborn. Ele quer levar para o médico, quer não sei para onde, virou bagunça. Aí você olha, né? Os robôs estão aí ocupando os espaços que é do ser humano. Já tem robô aí. Olha, se botar uma pele de silicone bem feita, e fazem, é um ser humano perfeito. Na China fizeram um desfile só de robô. Estão brincando. A nossa geração é uma geração poderosa em Deus. E se nós orientarmos os nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor, as gerações deles serão poderosas em Deus. Sabe por que está acontecendo errado? Porque as coisas estão erradas e os pais estão caminhando também e levando os filhos para lugares errados. Tem lugar que é chamado de igreja, que não é igreja, nunca foi igreja e nunca será igreja. Estão caminhando por passos errados. A Bíblia foi deixada de lado. Agora livros de autoajuda. Os pastores foram deixados de lado, agora são coaches. A igreja agora é toda escura e tem umas lâmpadas, porque precisa mexer com o sentimento. Quem trabalha no teu sentimento é o Espírito Santo. Como é que você conseguiu conhecer o Senhor? Através do Espírito Santo trabalhando no teu coração. Não foi por luzinha piscando na igreja preta. Foi nada disso. Salmo 112, versículo 1 a 3.
Salmo 112, do versículo 1 ao versículo 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Olha, tema o Senhor, seja feliz com os mandamentos do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Quantos são justos, digam amém. Amém. A tua geração vai ser abençoada. Pastor, mas eu não estou vendo isso. A promessa está na palavra de Deus e ela não mente. Se Deus está dizendo que a tua geração vai ser abençoada, a tua geração vai ser abençoada, a tua geração é abençoada, e a geração dos teus filhos também, porque geração vai de filho, vai para neto, vai para bisneto, e lá para as tantas, o teu será centésimo, milionésimo, quinquagésimo neto vai ser abençoado. Sabe por causa de quê? Porque você foi justo, porque você foi justa, porque você colocou a tua vida diante do Senhor. Mas aí vem as vicissitudes da vida, vem esse mundo aí tão feliz para essa juventude que parece que anda com aquelas parelhas, né, que se usa nos animais, para que eles não olhem para o lado. Eles agora só olham assim, não olham para o lado, e acham que está tudo certo, e estão aí, estamos vivendo, estamos felizes, e você está preocupado. Não tire os teus olhos do Senhor. Aquele que fez a promessa é fiel. Ele vai buscar a tua geração aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Na sua casa, versículo 3, há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Isaías capítulo 59, versículo 21. Isaías capítulo 59, versículo 21. Diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão, desde agora para todo sempre, diz o Senhor. A palavra de Deus é assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda velha jamais esquecerá dele. Cumpriu isso? Tem feito isso? A promessa vai se cumprir na tua vida e vai cumprir na tua família. Para nós encerrarmos, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. Não deixa a tua fé acabar, amados. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Mantenha-se firme. A graça de Deus é um favor para cada um de nós. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, você foi justificado. Você está firme na casa do Senhor. O Senhor é contigo. Ele nunca te abandonou. Ele te guarda.
Ele te levanta todos os dias. Você pode se sentir fraco, você pode se sentir abalado, você pode se sentir triste, mas Ele não te abandona. Ele te levanta todos os dias para cumprir na tua vida as promessas que Ele tem para você. Amém? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Lágrimas às vezes vêm. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Deus começou a boa obra na tua vida, Ele vai concluir. Jesus, Ele tem um plano melhor. plano melhor. Nunca chega. Os teus sonhos podem ser maravilhosos aos teus olhos, mas o Senhor tem sonhos muito melhores para você. Sonhos concretos, que o sonho do ser humano muitas das vezes não é concreto. Senhor, Tu és tremendo, Pai. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai querido, que o Senhor possa fazer a tua vontade nas nossas vidas. Possamos ter essa última semana do mês de maio, Pai, uma das melhores semanas da nossa vida. Que os sonhos possam ser realizados, que a alegria volte a brotar nos corações, que a tristeza seja tirada, que haja paz, que haja prosperidade. Eu declaro uma semana vitoriosa para cada um. Eu declaro uma semana repleta das bênçãos de Deus, e que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.